Da Vivência Soviética, escrevendo o espaço ético 10 proposições sobre morte e representação documentária, e o Fernando passou para fazer alguns interstícios, né, no pensamento dela com o pensamento do Bill Nichols. E esses textos, inclusive esse interstício, é possível de encontrar nesse livro, Teoria Contemporânea de Si Mesmo, que foi organizado pelo Fernando. Inclusive o Fernão é que faz essa mediação ou essa convergência de pensamento entre esses dois teóricos, né? Eu acho que de uma forma geral eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 5 minutinhos para falar desse interstício dele, depois eu vou entrar para falar sobre esse olhar, a visão com que a Vivian determina, né? Ela coloca uma espécie de visão para tipificar uma relação ética e moral, fundamentalmente no documentário. O que eu fiz aqui são recortes. Os recortes eles tendem muito mais para o documentário, né? Apesar dos dois se determinar muito mais no documentário. Bom, em relação à Vivian, né, ela é fenomenologista, e ela, inclusive, dá para perceber que nos estudos dela, ela vai da fenomenologia, ela vai dos estudos culturais, inclusive, estudos sobre feminismo e tal. Então ela faz um trânsito, ela transita dentro de algumas escolas, enfim. O que se percebe, o que fica dessa consciência? Eu acho que principalmente pensar a Vivian e colocar o Bill Nichols, essa relação que eles têm no corpo, né? E o que fica bem interessante de pautar, que é fundamental no documentário, é essa construção de um corpo enquanto um corpo cinematográfico, né? Isso aí foi utilizado, até o Fernando utiliza bastante, um corpo câmera, um corpo para a câmera e um corpo espectador, né? E nessa construção é bem clara, se percebe no Bill Nichols, e isso fica nos estudos do Bill Nichols, essa relação de que existe um corpo câmera, né? E essa construção dele enquanto presença no espaço de articulação do documentário. Isso fica para... Essa concepção da Vivian é a relação do olhar, né? E já para o Bill Nichols é a relação da subjetividade. Desses dois patamares, até eu fiz alguns recortes do Bill Nichols, de como ele traz essa questão fenomenológica, né? Bill Nichols é pós-estruturalista, e lógico que a questão da subjetividade é muito forte, mas eu fiz alguns recortes trazendo esse pensamento do Bill Nichols na relação da fenomenologia, tá? Bom, o Bill Nichols pensa a ética no documentário, né? Uma delas, um dos conceitos padrão dele, a ética torna-se medida de negociação sobre a natureza da relação entre o cineasta e seu tema. Tem consequências tanto para aqueles que estão representados no filme, como para os espectadores. E essa relação da ética, tanto para a Vivian como para o Bill Nichols, que é o ponto crucial, ela é pensada nesse sujeito da câmera. Né? E é curioso, quando a gente vai falar sobre olhar, que isso vem muito claro, tá? A questão ética e moral daquele que está filmando, aquele que está fazendo ou praticando a tomada. Né? E aqui é interessante, porque eu gostaria de recortar, o documentário, segundo o Nichols, engaja-se no mundo. Essa palavra é bem interessante de pautar, porque como o Fernão passou, a Vivian fala encarne o mundo, né? Ou seja, a circunstância da tomada no mundo é fundamental. E o Bill Nichols pontua: engaja-se no mundo pela representação, fazendo isso de 3 maneiras. Representação reconhecível do mundo, uma das formas. A segunda, pela capacidade que tem do filme registrar situações e acontecimentos com notável fidelidade.
E o terceiro do Bioniculus, vemos nos documentários pessoas, lugares e coisas que também poderíamos ver por nós mesmos, fora do cinema. Então essa questão, essa relação do mundo e da presença, né, é praticamente uma baliza bem forte do Nichols com a Vivian. E ambos eles pegam esse corpo-câmera como uma relação ética de construção, e da relação ética com o espectador, no meio deles o mundo, né? Bom, em relação à Vivian, ela, nessa discussão dela, ela apresenta 10 proposições, e ainda com bastante força na semiótica. Ela coloca isso com signos, com indícios. Ela vai falar, por exemplo, do corpo como significante, o corpo, aquele corpo póstumo mesmo, né? Como um corpo que não significa. Então é bem forte essas 10 proposições. Antes dela entrar nas relações éticas do olhar, é bem forte a relação dela com a semiótica, tá? Eu vou me concentrar mais no olhar, porque eu acho que é ali que ela desenvolve melhor e a consciência do documentário se torna melhor. Só que tem algumas coisas que ela falou nesse percurso, né, que eu acho que é interessante a gente passar. Então, assim, no início ela vai falando dos tabus na morte, né? Ela vai falando como a morte foi tirada de cena, de que forma essa cena, de que forma a morte se tornou pornográfica, a questão da morte natural, até o fato de sair do discurso público a morte, e o quanto isso se torna pornográfico, ou seja, a própria palavra obscena é tirar de cena aquilo que não é prescrito, aquilo que não é restrito. Então, nessa concepção, a própria Vivian coloca que essa é a construção ética, essa se dá a construção ética é a moral. Então, uma questão da Vivian que ela coloca, assim, a visão, e aí essa pauta dela é bem forte com relação à visão para depois construir essas 6 questões, a visão é a maneira pela qual o sujeito que sustenta a câmera abre-se, interage pelo mundo em situação de tomada, na eclosão da intensidade extraordinária, tá? Se eu não me engano, acho que essa citação dela ela coloca no texto. E aí ela vai apresentar os olhares, que ela define como aqui, olhar acidental, olhar impotente, olhar ameaçado, olhar interventivo e visão humanitária ou ética, tá? Repete a questão do olhar no início. Não as categorias, o que é que significa o olhar para ela? Deixa eu olhar aqui. Você definiu. A visão é a maneira pela qual o sujeito que sustenta a câmera abre-se e interage pelo mundo. Se não me engano, essa citação é sua, mas em relação a ela, né? Abre-se e interage pelo mundo em situação da tomada na eclosão da intensidade extraordinária. Se não me engano, essa citação é sua. Da relação dela, o que ela coloca de olhar, ela vai propor o seguinte. Olha só, não façam isso de espalhar as coisas. Não dá certo não. O que ela coloca em relação ao olhar, e isso fica claro, eu acho que vai melhor discutir nessa própria construção dela. Vamos lá. Tá? Desculpa. Tem uma coisa bem bacana. Tá. Ela coloca a seguinte, e aí a gente vai fazer uns interstícios do pensamento dela com o Nichols, tá? O que ela vai construir nessa relação de olhar, ela constrói no olhar acidental. O olhar acidental é codificado em sinal de despreparo técnico e físico. É o filme que fornece indício de que o que aconteceu de forma repentina, casual e inesperada, surpreendendo a visão do cinegrafista, descartando qualquer possibilidade de cumplicidade ou intervenção. O Fernão aponta isso aí como a passagem da imagem qualquer para a imagem intensa, né? É aquele gráfico do Fernão e esse trânsito. Então, em relação ao olhar acidental, é bem aquilo que nós conseguimos ver. É o cinegrafista do acontecimento puro, né? Um acontecimento simples, e que desemboca para um acontecimento de grande eclosão. Eu trouxe aqui para ilustrar isso, pode desligar a luz para mim? Everybody seems to be ready, huh? O Bill Shelter, tá? There's no reason to hassle anybody. Simplesmente eles
é o acontecimento do acidental, o olhar acidental. Pode deixar desligado, eu vou passar algumas coisas. O olhar impotente, segundo a Vivian, são sinais de distância física do evento. E a distância pode ser o fato de linkar com algum zoom, o próprio uso de lentes extrapola essa situação, né? Então esse distanciamento, conforme a Vivian, também pode ser um distanciamento legal, né? Ou seja, pode ser um distanciamento, deixa eu achar aqui, desse olhar impotente, né? Ele é um distanciamento que pode ser impedido por lei, ou seja, a pessoa está filmando uma execução legal, e isso a Vivian pauta, né? Ela está impedida de se aproximar, ela é impedida de fazer essa intervenção, mas por lei. Outras, essas relações de distância mesmo. O Bill Nichols cita o Rodney King, o espancamento do Rodney King, ou seja, aquele zoom, né, tomando e presenciando aquilo. Ele está impedido, por quê? Porque se ele vai lá para participar, aquele acontecimento não toma essa proporção. O outro é o olhar ameaçado. Esse olhar ameaçado, ao contrário do olhar impotente, é codificado não da distância, mas da proximidade com os eventos da violência. O olhar ameaçado, um exemplo que eu ilustraria seria a Batalha do Chile. Né? Para quem conhece a Batalha do Chile, no final ele está filmando todo o início da ditadura e ele simplesmente filma a própria morte. Como é que acaba isso? Acaba com ele baixando a câmera, ele está ameaçado, ele está na situação, ele está em pleno processo do acontecimento e ele é vulnerável, né? Essa presença física dele indica que ele está sendo ameaçado mesmo, né? Bom, em relação, ele tem ainda, ela aponta o olhar interventivo, né? Regis, você pode ir caminhando para a conclusão, viu? Ok. Olhar interventivo, que ele sai de esconderijo, ou seja, intervém, faz essa mediação, engajamento com o evento, é mais que visualmente ativo, né? E caracteriza pela presença da câmera. E a visão humanitária, que aí ele mostra a morte gradual. Um exemplo da visão humanitária, por exemplo, Lighting Over, que mostra Nicholas Ray no final da vida. O olhar interventivo seria um exemplo da Barbara Kopple, e aí uma questão que quem discute bastante é o Nichols da Barbara Kopple, o fato de ele estar lá, aquela câmera presencial, ela intervém ao ponto de não desembocar, que a pessoa aponta uma arma para a câmera, e aí o Nichols diz, não, o fato de a câmera estar lá, ela intervém para que não aconteça algo maior. Né? E o olhar profissional, nessa dupla dinâmica, muito bonito. O olhar profissional que vai ser discutido aí bastante pela Vivian é o fato do próprio, isso aí é uma questão do repórter mesmo, de ou filmar o furo de reportagem ou ajudar. Um exemplo bem claro disso foi ano retrasado, se não me engano, criança cai dentro de um poço, né? E o cinegrafista filmando, outra pessoa ajudando essa criança a sair do poço. O que fica disso tudo, e dá para perceber que essa relação moral e ética cai para esse mesmo lado, é se ele vai discutir, ajudar ou então ter o furo. E a Vivian discute e coloca isso no texto dela com perguntas e respostas, né? Com algumas perguntas para cinegrafistas, para jornalistas, como eles atuariam nessa situação. Acredito que seja isso. Bom, eu acho que está bem exposto, você foi no nó da questão, enfim, você colocou a categorização do olhar. Agora eu queria que falasse, ainda tem 2 minutos, falasse um pouco mais dessa questão do olhar. O que é o olhar para a Vivian Sobek? Você vê que é essencial, né? Então você destrinchou bem a categorização, acho que está bem exposta dos tipos, né? Agora, como é que é o olhar dentro dessa fenomenologia que a Sobek propõe? Por que o olhar? Por que não, por exemplo, o movimento, o toque, como é que ela vê o olhar? Certo. Eu tenho aqui reportado. Segundo ela, essa fenomenologia da representação tenta descrever, tematizar e interpretar a morte do modo como aparece na tela e é experimentada por nós, e aí como indicialmente real, em vez de algo icônico ou simbolicamente fictício.
O olhar para ela, e isso ela desenvolve durante o texto, é essa própria questão de experiência mesmo, né? E como nós reagimos, porque a morte no documentário, ao contrário da ficção, não pode ser representada, né? A morte é a morte do acontecimento, está acontecendo uma morte ali. E o olhar que fica dela, no caso, eu acredito que seja isso, é esse fato dessa morte no documentário, como ela nos implica no olhar. Você está falando do olhar de quem? O olhar do espectador e o olhar da câmera. Porque ela constrói, os dois constroem, esse corpo-câmera, né? É fundamental. Como é que se relaciona isso, o olhar do espectador e o que você está chamando de olhar da câmera? Então, essa que é a abertura para o mundo. É isso que ela coloca como abertura para o mundo, né? Porque o olhar da câmera é a presença física no acontecimento, né? E o olhar do espectador é por onde se abre para o olhar da câmera, né? E aí que ela constrói. Por isso a fenomenologia como uma questão de experiência, né? Uma experiência tanto do cinegrafista, vamos colocar o corpo-câmera como cinegrafista, e o olhar do espectador como alguém que está aberto para essa circunstância, ou seja, a tomada, no caso, está aberta pelo cinegrafista para o espectador. Seja isso, é a fenomenologia como experiência, né? Que é a baliza fundamental da fenomenologia é a experiência de um contato, né?